Aqui estão as especificações da placa e também a versão do driver que eu utilizei. No momento não achei nada de estranho, né? Só para mostrar para vocês mesmo como que ela vem. Eu fiz os testes usando o Ryzen 7 5700X, vocês já estão ali já cientes disso, né? Placa-mãe B550 TUF Plus Wi-Fi, 2 pentes de 8 GB de memória RAM DDR4 Asgard 3600 CL14. O primeiro jogo testado foi o Warzone Full HD com as configurações gráficas no baixo, FOV 120, como o pessoal gosta de fazer os gameplays aí atualmente, né? Dizem que é o perfil competitivo. Vejo então que a performance foi bem bacana da placa, conseguindo ali uma média de 119 FPS, o uso dela sempre 99,98%, o processador é o suficiente para ela e até mais placas, consumo da placa ali perto dos 86, 90 watts, e a temperatura, né, um pouco mais alta, 75 graus, mas nesse caso aqui não tem muito problema. Se estiver na casa dos 74, 75, não precisa ficar preocupado. Tem gente que já vai até tirando os cabelos, vai ficar careca, ou vai ter que pegar o navio carequeiro antes. Não pega o navio carequeiro. Seguinte, 75 tá bom. Agora, conforme for passando os outros testes, vão ver que vai aumentando um pouco e eu vou também falar como que você consegue reduzir um pouquinho a temperatura dela. Veja também que o RPM da Fan 2200 tá com RPM ok, não tá tão barulhento assim. Depois também vou mostrar para vocês a diferença de barulho. Mas passou no teste do Warzone, consegue mais de 110, 115 FPS. Isso aqui para muitas pessoas vai ser o suficiente, a não ser que você queira ali bem mais, aí tem que pegar a 6600M, que tem vídeo aqui no canal. Agora vamos ao CS Global Offensive Full HD no muito baixo também, perfil competitivo. Vocês sabem que essas placas aqui fazem facilmente mais de 400 FPS, mas a pessoa tem que saber, né? Então tá aí para vocês na tela 480 FPS na média mais ou menos, jogando a Dust aqui no modo Deathmatch. Vejam que o uso da placa fica 84, 85%. Se fosse uma placa mais forte conseguiria um pouquinho mais de FPS, mas não muito, até porque tem um limite do processador também. Agora sabemos que essas placas aqui não mandam tão bem assim com um DirectX diferente do 12. Como que esse DirectX aqui do CSGO é 9? É uma placa NVIDIA equivalente, provavelmente faz mais quadros. Eu teria que pegar uma 1650 Super para mostrar para vocês. Não tem, tá difícil de achar. Então é o que tem ela no momento. Temperatura bem tranquila, até porque não está sendo muito exigida essa placa, né? Um jogo bem mais simples, um jogo mais tranquilinho assim. Agora só você passar raiva mesmo respondendo o pessoal e o pessoal te chamando de noob, mas aí não tem muito o que fazer. Vamos ao próximo jogo, que aqui no CSGO para mim foi tranquilo. Próximo jogo, Fortnite. Eu deixei ele em Full HD com as qualidades gráficas mais altas, só com um efeito e pós-processamento mais para baixo. Eu acho que não tem problema, já consegue uma taxa de FPS bem alta, consegue ali cerca de 84, 85 FPS. Poderia ser mais? Também poderia, mas o Fortnite também não anda ajudando, né? Anda bem travado. O pessoal fala que só depois da primeira mapa que você consegue um desempenho melhor, mas aí ó, para vocês, tem também como você colocar no modo desempenho, que aí vai ter mais FPS. Tem gente que tá pegando 2060 para colocar no modo desempenho e ter 300.240 FPS. Então eu não coloquei um perfil tão competitivo assim, até porque o Fortnite é competitivo ainda? Eu não sei, né? Não sei. Agora realmente me faltam informações, mas não acho que não é tanto assim não, né? O pessoal tá meio que demandando desse jogo. Me deixe nos comentários se você acha que o Fortnite não é competitivo. Enfim, temperatura 77, aumentando aqui, né? Eu não fiz nenhum perfil de ventoinha ainda, depois eu mostro pra vocês. Ok o desempenho nesse jogo, mas tem aqueles travamentos que não tem como salvar, é do jogo mesmo. Agora vamos ao PUBG, que aqui é um jogo que o pessoal joga mais competitivamente e tal. Eu coloquei as qualidades gráficas mais por baixo, eu deixei textura no Ultra, porque textura tem a ver com VRAM. Pra quem não sabia, né, quanto mais VRAM você tem, mais capacidade de colocar texturas altas você tem, sem perder tanto desempenho assim. Agora eu coloquei também a distância de visão no Ultra, tá, para ficar legal. E a média de FPS foi mais ou menos ali 80 FPS nesse modo Deathmatch também. Eu não sei jogar direito esse jogo, então não consigo jogar muito ele. Eu sinceramente acho bem cansativo, mas para vocês aí que jogam ele, meus parabéns se vocês gostam de um jogo bem um pouco incomum, digamos assim. O pessoal fala que é o melhor FPS possível, né? Então tá aí para vocês como que ela desempenha ficando em Full HD. Agora você pode também colocar ali em 720p e colocar o gráfico mais baixo possível para você ter muito quadro na tela, aí depende do teu gosto. Temperatura já subindo bastante, né? Olha só, 83 graus. Já tá ficando mais chatinho, né? Quer dizer que vai queimar a placa? Não, não vai queimar, mas ó, o hotspot 100 graus, tá chegando perto daqueles preferíveis, não ficar perto, que é o dos 105, 110 graus, né? Só que tem como sim, como eu avisei, arrumar isso aqui. Eu que não fiz agora, deixei o pau torando mesmo. Tem gente que já fica desesperado assim, né? Não precisa desesperar também, tá? Ainda tá dentro dos padrões, só que, é claro,
não é porque tá dentro dos padrões que a gente não vai querer uma redução de temperatura, ainda mais porque tem gente que mora num lugar mais quente do que eu, embora eu tô num lugar bem quente também, tá? Só pra que vocês saibam. Agora vamos ao GTA Full HD, qualidade gráfica mais altinha, mas eu não coloquei no máximo não, o jogo já fica mais tranquilo, coloquei no modo online e fiz uma média lá de 115, 110 FPS. Tem muita gente que continua pedindo GTA, talvez porque o RP é uma sensação aqui no Brasil. Eu nunca nem mexi com RP, na verdade quando eu fui tentar mexer, minha placa estava bandida, alguma coisa desse tipo, e aí depois nunca mais eu tentei. Então você coloca online e parece que o modo RP é mais leve do que online, a depender dos mods utilizados no RP, né? No momento, então, se você está vendo a média de 114 aqui no GTA Online, talvez no RP fique 150, por aí, né? Um dia ainda vou testar, gente. Um dia ainda tentarei. Mas também eu vejo que muita pessoa não está mais interessada tanto quanto eu estava no ano passado. Talvez a moda tá acabando um pouco. Tá aí, média de 114, temperatura bacana, aqui não é um jogo tão complexo assim para essa placa de vídeo, nem tão exigente assim. E dos últimos jogos online, vou colocar aqui o Dotinha Full HD, qualidade gráfica mais alta, média bem bacana, 215, 216 FPS. É um jogo já DirectX 11, né? Chupa aí jogadores de CSGO. Dota tá atualizado e o CSGO não, hein? E tá esperando quanto tempo já? A Valve esqueceu, abandonou o jogo. Mas enfim, vejam aí que tá muito bacana o desempenho, só que o FPS 1.6 low tá 119. Eu percebo, como jogador de Dota que sou, ou que já fui, sei lá que eu posso falar, hoje eu recomendo que vocês não joguem isso e façam uma coisa da sua vida ganhar dinheiro, que é muito melhor do que jogar Dota e perder teu dinheiro todinho. Enfim, eu não acho muito estável em alguns casos, talvez porque existe uma grande diferença da média de FPS para 1.6 low. Eu não vejo essa coisa acontecendo com placas NVIDIA. Então, embora tá tudo assim, teoricamente bom, a sensação que dá pra mim é um pouco estranha. Talvez também que eu tô acostumado com outras placas já, né? Já fiquei muito mimado, mas eu tenho que passar essa impressão pra vocês. Agora, a relação à temperatura tá bem alta, né? 82 graus, hotspot 100 graus. Ali tá dentro do que a gente ainda tolera, mas tem que abaixar a temperatura. Agora vamos a alguns jogos mais pesados. Primeiramente o Cyberpunk 2077, qualidade gráfica ali no baixo. Full HD, tá? Somente com a textura no alto, porque como eu falei pra vocês, a textura tem mais a ver com a VRAM, ela tem 8 GB de VRAM, então eu posso colocar mais textura, deixar o jogo mais bonitinho. E ela consegue uma média lá de 60 FPS, dependendo do caso vai ter umas quedas para 55 e tal, tá? Não é sempre, não é fixo ou 60, mas tá de boa, a temperatura subindo sempre, né? 75, 76 graus, hotspot 90. Tá ok aqui nesse jogo. Eu assisti a animação e tava tudo bem na animação desse jogo, até que chegou a parte ali do final, os 3 últimos episódios, não gostei tanto assim. Mas até que com a animação deu uma vontadezinha de jogar ele, né? Então serviu para algo. Talvez se tivessem colocado a animação quando teve aquele problema com o jogo, o pessoal tinha mais interesse em jogar. Só que agora que ele foi fixado também, né? Agora que teve um outro mega patch saindo aí, para melhorar um pouco mais o desempenho, e aí bugou todos os meus testes também, benchmarks, que eu já tinha feito há um tempo, infelizmente. Tá aí para vocês então, Cyberpunk pegando 60 FPS, ou quase isso. Vamos também ao nosso amiguinho aqui, esse é o Deus da Guerra, God of War, Full HD no alto. Na verdade eu não deveria jogar no alto, seria melhor você reduzir um pouco alguma coisa de pós-processamento ou sombra para ficar aos 60 FPS, que vejam aí que não ficou exatamente aos 60. Mas já coloquei dessa forma aqui para introduzir vocês ao tema de temperatura, né? Porque a placa tá ok, dá para você jogar assim, dá para você colocar no médio, já ter os 60 FPS. Essa placa ainda vai rodar, mas a temperatura dela 85 graus. Eu não fiz perfil de fãs, por isso que a temperatura está assim. Vejo que o hotspot já está ali, já que no máximo que eu gostaria, 104, 105. Então é preciso abaixar essa temperatura. Nesse dia que eu testei estava mais quente, porque os testes aqui foram feitos em dias diferentes. Tem isso também. Não chegou para mim até hoje, tal do termômetro, então eu não sei quando que tá, mas eu tenho que comprar de alguma forma. Agora eu vou falar para vocês mais em relação a essa parte, né, de temperatura, de como reduzir, em relação também às fãs, porque a fã está em estoque, então eu vejo que fica mantendo 2200 RPM, né? Para mudar isso e reduzir a temperatura, a fã vai ter que fazer um pouco mais de barulho. Será que compensa? Será que não compensa? É isso que vocês vão ver.